nossa aula de sistema venoso nos membros superiores, vamos falar agora da rede venosa superficial, né? Então essa rede, ela é que é formada pelas veias que a gente normalmente utiliza para fazer coleta de sangue, fazer infusão de soro, administrar medicamento que é endovenoso, né? Então normalmente a gente utiliza essas veias dessa rede superficial, tá? Então a gente vai ter ela aqui representada no desenho, ó, no azulzinho clarinho, tá? O azul escuro então se refere à rede venosa profunda e o azul clarinho à superficial. Vamos ver aqui como é que é então. Olha lá, então das veias digitais, essas que saem dos dedos das mãos, a gente vai ter esse sangue indo para dois arcos. Um que é profundo e o outro que é mais superficial. Esse profundo, né, que é o palmar, e esse superficial ele é mais dorsal. É essas veias que a gente observa no dorso da nossa mão muitas vezes. Tem gente que tem elas bem dilatadas e tal, né? Então é uma rede, na verdade, que a gente tem, né? E no desenho aqui a gente vê, ó, o profundo ele até parece um arco, realmente. Ele tem uma forma de arco. Agora o superficial, vocês veem que ele é mais como se fosse uma rede, realmente, mas a gente chama de arco, tá? Então a gente vai ter o sangue com esses dois caminhos aí. Aí do arco venoso palmar superficial, gente, olha só, muita atenção, ó. A gente vai ter o seguinte, ó, no antebraço, que a gente estava falando, né, a gente tem duas veias profundas, radial, pegando essa margem aqui, e ulnar, tá? As superficiais vão ser três, que vão passar por aqui. Olha atenção aqui no desenho, ó. A gente vai ter aqui próxima, na mesma direção da ulnar, a ulnar tá lá dentro, próxima ao osso, a ulna, que é o osso aqui do antebraço, né? Então, próxima aqui a gente vai ter uma veia chamada veia basílica. Então, a basílica está próxima à veia ulnar, tá? Próxima. A ulnar está profunda, está na mesma direção. Aí a gente vai ter uma outra aqui no meio, tá? Que é chamada de intermédia do antebraço. Vamos botando aqui, ó. Peraí. A veia intermédia do antebraço, que está aqui. E aqui, mais na margem lateral, a gente vai ter a veia cefálica, que é essa aqui. Olha só a pegadinha desse nome, hein? Deixa eu pensar. Se eu perguntar para vocês, a veia cefálica está na cabeça, verdadeiro ou falso? Um monte de gente vai dizer verdadeiro. Veia cefálica, a gente vai ser a principal veia superficial do antebraço e braço. Ela pega tanto o antebraço aqui quanto o braço, ela vai até lá em cima, tá? Então, a principal veia superficial do membro superior é a veia cefálica. Então, a gente vai ter no antebraço, primeiramente, as três aqui, ó, basílica, intermédia do antebraço e cefálica, tá? As três aqui. Bom, o que acontece? Essa intermédia do antebraço, ela é menorzinha, ó, ela desemboca aqui na basílica. Estão vendo aqui, gente? A basílica tá aqui, ó, na margem medial, aqui, ó. Pega no dedinho, no mindinho, né? Ela vai estar aqui, ó, basílica. A intermédia vai estar passando meio que no centro. E a cefálica na margem lateral, aqui na direção do dedão, tá? Vai estar passando aqui assim, ó. A intermédia é pequenininha, então ela vai dobrar e vai desembocar na veia basílica, tá? Então, olha lá, desemboca na veia basílica. Tá, gente? Então, olha lá, a intermédia do antebraço, ela desemboca na basílica. Quer dizer, ela faz a anastomose na basílica. Lembra a anastomose? A junção, a fusão, a união, né, de vasos sanguíneos. Então, a gente vai ter isso acontecendo aqui, né? O sistema venoso é um sistema onde as anastomoses são frequentes. Ele é formado assim. Lembra? Os vasos coalescem. De novo, eu falando a mesma coisa, mas é isso. Então o sistema venoso reúne, fecha, o sistema arterial abre, tá? Ramifica. Então, beleza. Aí o que acontece? Olha só, vamos seguir aqui o trajeto. Ó. A basílica, então, ela recebe o sangue dessa intermédia do antebraço e continua aqui, ó. Aqui onde a gente tem na altura da articulação do antebraço com o braço, ó, nesse ponto aqui, a gente vai ter a basílica recebendo mais sangue para uma outra veia que vai passar aqui na diagonal, bem nessa região aqui, ó. Essa região que a gente colhe bastante sangue, né?
Então, aqui vão estar as veias que a gente normalmente utiliza para isso. Então, olha lá. Então, a gente vai ter a basílica subindo, um pouquinho mais, né? Como a gente viu, ó. Aí aqui, nessa região aqui do cotovelo, da articulação do antebraço com o braço, a gente tem uma veia chamada intermédia do cotovelo. Tá vendo que ela passa na diagonal, assim? Então, essa veia, gente, ela vai jogar parte do sangue da cefálica para a basílica. É um ponto de comunicação entre veia cefálica e veia basílica, tá? Então é uma veia também superficial. Então olha só, nessa região, as veias que a gente tem aqui, ó, gente, a basílica, essa intermédia e a cefálica passando aqui também. Então normalmente quando a gente colhe sangue para fazer exame nessa região, a gente pega uma dessas três, tá? Normalmente o flebotomista, que é a pessoa, né, que faz a coleta, colhe de uma delas, da que estiver mais dilatada, tá ok? Né, que tiver mais fácil de colher. Então, beleza. Aí a basílica vai receber esse sangue da cefálica, né, através desse segmento chamado intermédio do cotovelo, e ela continua, ó, ela vai subindo, 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 tá vendo? Até chegar aqui. Aqui, gente, ela vai se encontrar com essa aqui. Quem que é essa aqui? Que veia é essa que tá passando bem no centro do braço aqui, ó, veia braquial. Então ela vai se juntar com a braquial. Então nesse ponto aqui, ela se torna o quê? Profunda. Ela vai ter o segmento perfurante. Então olha lá, então a basílica se junta com a braquial e desemboca onde? Na axilar, tá? Elas vão se unir as duas, ó, e vão desembocar na axilar juntas. Tá ok, gente? Então esse sangue que estava nessa rede aqui na basílica, ele agora vai estar na rede profunda, tá? Então a gente chama esse segmento, ó, eu botei esse asterisco para chamar atenção em relação a isso. É o segmento perfurante, tá? Vai ser esse encontro da basílica com a braquial jogando sangue para axilar. Belezinha? Bom, a cefálica, olha aqui, a cefálica, agora vamos falar dela. Ela vai subir ainda mais, ó. Ela é maior do que a basílica. Então ela vai passar, ó, do ponto aqui de anastomose da basílica com as outras veias, né? E vai ultrapassar esse ponto e continua, ó. E aqui em cima ela vai se unir com quem? Com axilar e desembocar na subclávia lá. Então a cefálica ela vai um pouco mais, ela segue um pouco mais para frente. Então ela é maior, ela é mais comprida, tá ok? E aí nesse ponto que a gente vai ter o segmento perfurante, tá? Então a basílica junto com a braquial desemboca na axilar e a cefálica junto com a axilar desemboca na subclávia. Belezinha, gente? Então nesse ponto que a gente tem a rede venosa superficial se comunicando com a rede venosa profunda. Então tá lá, ó, um outro desenho ilustrando essa comunicação que a gente tem entre as duas redes, né? Então aqui ilustrando, ó, veia superficial, né? Aqui veia superficial. A gente tem essa comunicação, ó, por exemplo, que acontece da cefálica. Imaginando que essa seja basílica, a gente tem aquela intermédia do cotovelo fazendo essa comunicação, que é uma veia também. Faz uma ponte e a gente vai ter aqui o segmento perfurante, ó, tá vendo? A gente tem uma, não sei se vocês estão vendo, tem uma coisa mais clarinha aqui no meio, ó, mostrando que é o segmento que perfura realmente, ele entra no tecido, né? Ele invade a profundeza dos tecidos em direção à veia profunda, tá? Bom, vamos agora aplicar o conhecimento. Vamos ao que interessa, né? Que a gente estuda para isso, para entender para que aprender isso. Então é o seguinte, gente, eu peguei um exemplo aqui que a gente pode estar aplicando esse conhecimento das veias de membro superior e artérias também, que é um procedimento que a gente chama de fístula arteriovenosa. Bom, o que é a fístula? Fístula, normalmente a gente usa esse termo quando a gente fala em comunicação. Comunicação de estruturas, tá? Então, esse procedimento, né, FAV, ele é muito realizado em indivíduos que vão ser submetidos à hemodiálise, tá? Então é um procedimento prévio que é feito antes da pessoa passar pelo tratamento de hemodiálise.
Para que uma pessoa faz hemodiálise? Primeiro, o que consiste em hemodiálise? Hemodiálise consiste em tirar o sangue do indivíduo, esse sangue vai passar por uma máquina, ele vai ser filtrado, quer dizer, vai ser dialisado, onde todas as impurezas e tudo vai ser retirado. Não só a impureza, mas um monte de coisa boa também sai. Quer dizer, o sangue passa por um processo de filtração bem forte. E aí depois esse sangue volta para o corpo do indivíduo, tá? É claro que esses indivíduos acabam removendo aquilo que ele tem que remover mesmo, que pode fazer mal para ele se ficar, mas ele também perde coisas boas, ele tem que ser suplementado. Muitas vezes eles tomam suplementos e tudo por conta desse procedimento. Normalmente, naturalmente, quem faz essa atividade no nosso corpo são os rins. Os rins são responsáveis em filtrar o sangue, tá? E assim a gente faz a depuração, quer dizer, a eliminação do que a gente não precisa. Só que quando a pessoa tem problema renal, indivíduo com insuficiência renal, quer dizer, o rim baleado, ele tem que fazer hemodiálise para se manter vivo. Porque ele precisa eliminar aquilo que não precisa. Porque se ele não elimina, aquilo vai produzir uma intoxicação no corpo, vai produzir desequilíbrio, ele perde a homeostasia fisiológica, tá? Então, antes da pessoa passar pelo procedimento de hemodiálise, que normalmente é um procedimento que quando as pessoas estão com insuficiência renal, elas vão ficar fazendo até que elas consigam fazer um transplante renal, né? Então elas a vida delas dependem desse procedimento. Antes delas começarem esse que é um tratamento, vamos dizer assim, paliativo, né, porque não cura, mas mantém o indivíduo vivo. Eles têm que fazer colocar essa fístula arteriovenosa. O que é isso? Olha só, gente. É um procedimento que envolve a união por isso que é arteriovenosa, entre uma artéria e uma veia. Então aqui está ilustrando, ó. Tá vendo a veia vermelhinha e a veia azulzinha e a artéria vermelhinha. Então tá vendo aqui, ó, a veia foi grudada aqui na parede arterial. Então tem uma comunicação. Tá? Aqui direto, uma anastomose direta, parede com parede, né? E existe o sangue da artéria vai em direção à veia ou o sangue da veia vai em direção à artéria? O que vocês acham? Da artéria vai para a veia, né, gente? Porque o sangue na artéria tá com mais pressão, tá? Então o sangue sai da artéria, não todo, parte dele é desviado para a veia, tá? Aqui é quando é colocado um dispositivo, uma prótese, que faz essa comunicação, como se fosse uma mangueirinha. Tá bom? Normalmente se usa o dispositivo quando a artéria e veia que vão ser utilizadas para esse procedimento, elas estão mais distantes fisicamente. Normalmente se faz essa união direta. Então é feita uma cirurgia. Se abre no braço do sujeito e faz essa união entre os dois. Então, quais são os tipos de fístula que a gente tem? Ó? A gente tem a fístula radiocefálica, quer dizer, ó, é artéria radial, então é artéria venosa. Então, primeiro é artéria radial com veia cefálica. Por que artéria radial com cefálica? Porque elas vão passar bem próximas aqui nessa região, né? Na margem aqui, ó, dedão, margem lateral. A gente tem a ulnar basílica, que é a artéria ulnar, junto com a veia basílica, que é aqui da margem medial, né? E a gente tem uma que é mais rara, mas às vezes se faz, que é a braquiocefálica, que é a artéria braquial, com a veia cefálica aqui na região do braço, tá? Mais para cima aqui, né? Ó, então aqui está ilustrando isso, a artéria braquial com a veia cefálica. Bom, por que se faz isso? Como o sangue nas artérias ele está com mais pressão, então ele vai para dentro do compartimento venoso. E aí o que acontece, gente? Esse sangue quando entra lá na veia vai bater na parede venosa e a parede venosa vai ter que se adaptar a isso. Então ela sofre modificações na sua estrutura para segurar o tranco da pressão sanguínea. Então ela vai espessar, ela vai ficar com a parede mais grossa. Por que tem que deixar a parede da veia mais grossa, mais espessa, mais forte? Então é botar a veia para malhar, vamos dizer assim. Vai ficar fortona. Como é que ela fica fortona? Recebendo o sangue da artéria que está com tudo, está bombando. E aí por que essa parede tem que ficar mais forte? Porque são as veias superficiais que vão ser utilizadas
para tirar o sangue do corpo do sujeito e para jogar o sangue de volta, tá? Então vamos ver aqui, ó. Tem um desenho ilustrando um pouco isso, ó lá. Então aqui está ilustrando, ó lá, polegar. Então eu vou ter aqui, ó, artéria radial e essa veia, a veia cefálica. Então esse primeiro tipo aqui, ó, que é a mais comum, é o tipo de fístula mais realizado na clínica aí, que é a fístula radiocefálica, tá? Fave radiocefálica, né? Então é feito, ó, por isso que eu botei anastomose cirúrgica, a união dos dois vasos. Então é feito esse procedimento de fístula, né? Que é essa comunicação direta de artéria com a veia, e aí o sangue da artéria radial é desviado, parte dele, tá? Para veia cefálica. Aí a veia cefálica recebendo esse sangue, como fica a parede dela, tá vendo, gente? O sangue chocando na parede, ela vai tendo que segurar a onda e vai ter que mudar a sua parede, vai ter que ficar mais forte para aguentar o tranco desse sangue com pressão. E aí ela vai ficar forte depois de um tempo, então isso é feito, né, semanas, 3, 4 semanas antes do indivíduo começar a fazer o procedimento de hemodiálise, tá? E aí, depois desse prazo, 3 semanas, mais ou menos, se avalia e vê, ó, ok, a veia vai aguentar o tranco, a veia cefálica. E aí sim ele vai poder passar pelo procedimento. Então o procedimento consiste, olha só, da saída do sangue, tá vendo a setinha aqui, ó, sangue não filtrado, esse sangue vai passar pela máquina de hemodiálise e ele retorna filtrado para a mesma veia. Qual? A veia cefálica, a veia que está pronta, está preparada, tá? Então por que não faz com a veia profunda? Porque não, porque a profunda tá lá embaixo, né, uma veia radial, por exemplo. Para que vai fazer isso? O sujeito vai ficar com isso aí durante todo o tratamento, isso pode durar anos. E aí ele vai ficar com uma coisa mais profunda, mais invasiva, com maior risco de infecção. Não vale a pena. E eventualmente, gente, você pode ter esgotamento dessa veia aqui. E aí tem que fazer o quê? Tem que fazer outra fístula. Aí prepara num outro braço ou num outro ponto, enfim. Aí tem que ser avaliado, né? Aqui, mais uma vez, ó, ilustrando um pouquinho, ó, essa mesma história que eu falei para vocês, ó, então a artéria, aqui a veia, ó, parede com parede, estão vendo? É o ponto onde a gente tem a comunicação entre as duas, então a gente diz que é onde a gente tem a fístula, artério-venosa, e aí aqui a artéria, a gente vai ter esse sangue sendo desviado para a veia, e aí a veia, então essa veia é que vai ser utilizada para fazer o procedimento de hemodiálise, tá? Então a artéria é o personal trainer, vamos dizer assim, da veia, que depois vai ter que segurar a onda legal, da onde o sangue vai sair e vai voltar. Tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Essa questão de diálise sanguínea e tudo de rim, vocês vão ver mais no sistema urinário, e aí vai ficar ainda mais clara essa história, né? Da importância de se filtrar esse sangue, de se remover esses metabólitos e tal, para manutenção da vida. Tá bom, gente? Então a gente se vê na próxima.